senhores bispos do Regional Centro-Oeste mandam a todos os nossos cristãos uma mensagem especial de Páscoa. É da responsabilidade de D. Washington, bispo de São Luís de Montes Belos. E todos nós a assumimos. Caríssimos irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou de verdade. Com a proclamação solene da fé que professamos, chegue a todos a nossa saudação pascal e o convite a celebrarmos em cada paróquia e comunidade das nossas dioceses a festa das festas. Primeiro, anunciamos-vos a boa nova. A promessa feita a nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã. Cristo ressuscitou dos mortos. Pela sua morte, venceu a morte. Aos mortos deu a vida. Com simplicidade, mas com todo o vigor da nossa alma, queremos afirmar de novo diante de todos os fiéis cristãos e para todos os homens e mulheres que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo. Ele é o Senhor. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Segundo, vivemos unidos a todos vocês a fé na ressurreição de Jesus Cristo. Com o apóstolo São Paulo, convidamos a celebrar a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade. A Páscoa seja a festa da realização com Deus. Queremos agradecer ao Senhor pelo perdão derramado em abundância no sacramento da penitência no tempo da Quaresma. Se o convite à confissão fazia ecoar a palavra do Senhor através do profeta Oséias, volta Israel para o Senhor. Nossa palavra hoje é de acolhimento sincero e alegre a todos os que antes afastados, agora experimentam o abraço acolhedor do Senhor através da Mãe Igreja. A Páscoa seja a festa da reconciliação com os irmãos. Os escândalos da divisão, da violência, da corrupção e da maldade sejam extirpados do nosso meio com a coragem do testemunho de vida e da palavra profética. O fogo da caridade, aquecendo o relacionamento fraterno e sincero em nossas paróquias e comunidades, provoque o incêndio da fraternidade. Todos os irmãos e irmãs que dão sua vida para construir um mundo mais justo e fraterno, encontrem no Cristo ressuscitado a certeza da vitória que vence o mundo. A campanha da fraternidade, justiça e paz se abraçarão, acolhida e vivida com tanta intensidade, festa do anúncio da Boa Nova a todos, tenha a sua continuidade, os frutos de cidadania que esperamos. É o nosso jeito pascal de contribuir com a sociedade civil na imensa tarefa gerada pelos desafios de nosso tempo. Que todas as celebrações litúrgicas dos 50 dias de Páscoa sejam festivas e fortaleçam o povo de Deus reunido em torno da palavra e da mesa eucarística, para que todos os propósitos feitos se transformem em vida, pela graça do próprio Cristo ressuscitado. Terceiro, nossa recente visita ad limina apostolorum
foi para todos os bispos uma intensa experiência de comunhão fraterna e com o Santo Padre. Sabemos que a vida fraterna foi um dos primeiros frutos da ação do Espírito Santo nas primeiras comunidades cristãs, das quais recebemos o testemunho da ressurreição do Senhor. Naquela ocasião, recebemos do Santo Padre João Paulo II uma mensagem de grande importância. As recomendações nela contidas cheguem agora a todos como nosso compromisso pascal de crescimento em cada uma das igrejas do Regional Centro-Oeste. Que todos estejam empenhados ativamente na nova evangelização, cuidando da instrução religiosa, do catecismo das crianças e dos jovens, do estudo completo e formativo para jovens e adultos, dando especial ênfase ao valor sagrado do matrimônio, ao respeito pela vida e à formação da consciência. Com a ajuda do Catecismo da Igreja Católica, todos cresçam no conhecimento dos fundamentos da fé. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Igreja. Como já acontece em nossas igrejas, seja incentivada a devoção à Virgem Maria, estrela da evangelização, que acompanha como mãe as atividades evangelizadoras. O número sempre crescente das vocações sacerdotais em nosso regional encontrou na mensagem do Santo Padre um novo estímulo à pastoral vocacional. Chegue a todos o nosso convite a proporcionarem aos adolescentes e jovens uma autêntica experiência da fé em Jesus Cristo e na Igreja, especialmente nas celebrações litúrgicas, para que novos e santos sacerdotes se coloquem a serviço do Senhor em nosso meio. A última recomendação do Papa quer-se ver um compromisso público dos bispos do Regional Centro-Oeste com o povo que nos foi confiado por Deus. E em oração diante do Senhor que assumimos. Dai-nos, Senhor, um coração constante, ardente e heróico, capaz de dizer-vos: Senhor, tu sabes que eu te amo. Fortalecei-nos com a vossa graça, para que anunciemos a todos com a palavra e com a vida o Evangelho da salvação. Fazei com que nossa oração e escuta da palavra sejam assíduas e atentas, para descobrirmos em cada acontecimento os vossos desígnios. Que nossa pregação seja sempre testemunho do nosso encontro pessoal com Cristo e de nossa entrega sem reservas ao anúncio do Evangelho e a edificação do Reino de Deus em comunhão eclesial. Amém. Desejamos a todos a plenitude das alegrias pascais, abençoando as paróquias, comunidades, pastorais, movimentos, agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos e religiosas, seminaristas e todos os fiéis, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Meus caríssimos irmãos, a Igreja comemora hoje a maior das suas festas, porque na verdade, sem a Páscoa, toda a nossa fé seria vã. É o próprio São Paulo que diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não temos esperança. É realmente o fato de Cristo ter ressuscitado
e ressuscitando venceu a morte, o pecado e o demônio, que ele realmente nos dá força de viver com dignidade e grandeza. Se de fato a morte fosse a última realidade, nós ficaríamos perguntando por que afinal estamos aqui vivendo, sofrendo, lutando. Se tudo acaba ali, se na verdade o pecado nos mantivesse inelutavelmente escravos, a ponto de não podermos resistir à maldade que está em volta de nós e que entra dentro de nós, então diríamos, o homem é apenas um desespero ou uma paixão inútil. Se na verdade Cristo não ressuscitou, é o demônio que comanda o mundo e os homens. É ele que constrói ou destrói a história. E a humanidade caminhará sempre na vertente do mal. A vitória de Cristo aparece de uma maneira muito clara, exatamente na sua ressurreição. Por isso, a Páscoa é chamada de passagem. É uma passagem da morte para a vida. É uma passagem do pecado para a graça. É uma passagem do desespero para a esperança, do ódio para o amor. A Páscoa, afinal, é a razão suprema da nossa vida. E é por isso que Jesus quis que a sua ressurreição ficasse muito clara. E ele se apresentou de todas as maneiras, não apenas anunciando a ressurreição, mas impondo-se como preocupação aos seus inimigos, que mandaram inclusive guardas para que ele não saísse do sepulcro, para que ninguém entrasse lá dentro. Foram esses inimigos mesmos que depois, quando saiu a notícia que o sepulcro estava vazio, compraram, como sempre fazem, compraram os homens para que dissessem que enquanto eles dormiam, os apóstolos haviam roubado o corpo. O Senhor se manifestou de uma forma muito clara. Madalena chega ao sepulcro e vê que aquilo está vazio. Angustiada, quer saber afinal quem tirou o corpo de lá e vai falar com os apóstolos. E Pedro e João vêm correndo. João, mais novo, chega logo na frente, mas não entra, porque ele sabe que Pedro é o chefe. E olhando para dentro, vê os panos de uma maneira muito estranha, porque enquanto o pano da cabeça está dobrado de um lado, os outros estão assim, como se de repente aquilo que estava dentro deles desaparecesse. E os panos murcharam. É esse o sentido exato dos termos gregos. E por isso se diz que João viu e creu. Alguma coisa aconteceu. Aqueles panos deviam estar todos espalhados se alguém tivesse tirado o corpo. No entanto, estão ali, na posição exata em que estavam quando o corpo foi sepultado. Vem depois os apóstolos, Jesus aparece a Tomé, teimoso. Ele insiste em comer com eles, não só no cenáculo, mas depois lá na Galileia. Ele se apresenta a 500 fiéis, como diz São Paulo, porque ele quer que fique bem claro que o que nós anunciamos não é uma história da carochinha, não é uma alucinação qualquer, mas é, na verdade, o grande fundamento de toda a nossa fé, de toda a nossa esperança e a razão do nosso amor. Deus se fez homem para nos salvar, morreu na cruz, mas ressuscitou. Todos conhecem aquela velha história de Napoleão, já preso lá em Santa Helena. E uma vez ele lembrava com o general Ney o que acontecera quando ele começou a perseguir a igreja. Ele queria a todo custo libertar-se daquela mulher, que era sua esposa, e queria que o Papa aprovasse essa separação.
E o Papa disse não. E o Papa foi preso e morreu na prisão. E depois o outro tomou a mesma atitude. O que Deus uniu, o homem não separe. E também foi preso em Fontainebleau. Exatamente numa hora dessas em que, num momento de irritação, Napoleão disse: eu vou acabar com toda essa gente e vou criar uma nova igreja. E o general Ney, com a tranquilidade de sempre, e acima de tudo com a veneração e o carinho pelo amigo, disse: olha, eu acho que Vossa Majestade pode fazer isso muito bem. Olha, começa assim, comece a pregar pelo mundo. Depois deixe-se prender, flagelar, coroar de espinhos. Deixe-se crucificar. E ao terceiro dia o Senhor ressuscite. Então nós vamos realmente acreditar na sua nova religião. É fantástico que exatamente esta verdade de que São Paulo vai dizer, vejam bem, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vazia, é sem conteúdo. E nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quantos séculos estão aí tentando negar este fato? E na verdade, um deles no século passado dizia: há um cadáver que está atrapalhando a marcha da humanidade. Precisamos retirar esse cadáver e enterrá-lo de vez para que os homens possam ser livres e felizes. Esse cadáver está muito vivo, porque Jesus, que disse: eu estarei convosco até a consumação do século, ele continua sustentando a sua igreja, ele continua criando os seus apóstolos, ele continua santificando almas em multidão, ele continua à espreita dos homens que depois de tantos erros se querem converter e reencontrar o caminho. Cristo está vivo. Por favor, pensem numa coisa. Hoje ninguém mais morrerá por Hitler. Hoje ninguém mais morrerá por Napoleão. E foram milhares que morreram por Napoleão. Hoje ninguém mais morrerá por César, que era uma fascinação no seu tempo. Hoje ninguém mais morrerá por Alexandre da Macedônia. Hoje ninguém vai morrer por qualquer desses assim que de repente arrastaram multidões e como arrastaram também as perderam. Por Cristo hoje milhões morrem e acima de tudo vivem dando testemunho da sua fé. E através desses 20 séculos eles continuam porque eles sabem que Jesus está vivo. Uma das cenas mais impressionantes da queda do Império Soviético foi aquela grande concentração na Praça Vermelha. Estavam lá os grandes de há pouco e que agora se apavoravam com a mudança terrível de situação. E passa um velho padre, alquebrado, homem machucado pelas prisões e pelo sofrimento. E passa com Cristo na mão, com o crucifixo, e diz a ele, diz a Gorbachev: Cristo está vivo. Ele ressuscitou, está vivo. Vocês não estão lidando com cadáveres, estão lidando com não só aquele que está vivo, mas que é a fonte da vida. Meus irmãos, por isso que a igreja enche toda a sua liturgia com esses gritos vitoriosos de aleluia, aleluia, Deus seja louvado. É um grande triunfo. Por isso que a cerimônia de ontem realmente nos tocou tão profundamente. A igreja toda às escuras e de repente entra o Círio Pascal e daquela luz maravilhosa brota a luz para toda a igreja e é toda de repente um hino de luz. Cristo ressuscitou. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas,
mas terá a luz da vida. Aleluia, feliz Páscoa. Mas que nosso Senhor nos ajude a fazer da Páscoa não apenas um momento de alegria, mas um programa de vida. Na segunda leitura, São Paulo vem lembrar-nos que se nós somos discípulos do ressuscitado, precisamos ressuscitar a cada dia, vencendo em nós o pecado, o ódio, a morte, o demônio, toda a maldade, porque aí sim nós seremos um prolongamento daquele Cristo que sofreu por nós, mas que acima de tudo ressuscitou, para que nós pudéssemos ressuscitar com Ele, não somente no último dia, mas a partir de hoje, em cada momento da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.